Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Nosso diretor, nossa querida doutora Fernanda Barbosa. Vai começar o nosso papo de tarde, imperdível hoje, um tema delicado, porém necessário, que a gente precisa discutir para esclarecer, tá? Fiquem aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda, vocês vão gostar muito do nosso programa, tá? Já já a gente está começando. Podem entrar. Beijo, beijo. Quanto tempo, diretor? Você tem 30 segundos mais o oferecimento do programa. Ótica Bonfim, a ótica do João. Lá tudo é 10. O atendimento ao telefone 3632-1010. Rua Landulfo Alves. Leão, tudo para a sua construção. Avenida Juraci Magalhães, telefone 3631-6511. Bem viver. As melhores dicas para uma vida melhor. Oi, gente, eu sou a Ana Paula Barros e hoje eu trouxe algumas dicas para que você, gestante, não sofra tanto com dores nas costas. O uso de sapatos adequados e confortáveis é essencial durante os 9 meses de gestação. Isso favorece a circulação sanguínea e ajuda na postura. Manter a coluna ereta e os ombros nivelados quando se senta ou para caminhar também são hábitos recomendados. Iniciar aulas de pilates e yoga Que tal você folgou aqui? Não tá ficando mais não. Probleminha técnico, mas já já. Oi, gente. Dri, Fernando. Solta. Segura aí. Existem tratamentos alternativos para o alívio das dores, como é o caso da acupuntura. Se cuide. Não é preparada. Trouxe. Você não quer botar nesse braço do microfone, não? Aí. Quer que coloque aí? Segura. Dá pra ficar? Gente, quase não ia. Aí, vai lá. Gente, pessoal do Insta aí, só um probleminha técnico aqui com a câmera, mas já já. Nosso diretor já tá arrumando tudo aí. Fica novo? É só enrolar. Então não. Segura aqui. Ah, tá. Na verdade não é pra enrolar assim. Não é pra fazer assim. É, rapaz. Oi, vamos começar, tá? Obrigada pela presença, muito obrigada. Vamos, diretor. Boa tarde, queridos ouvintes, internautas. Que alegria ter vocês aqui com a gente, viu? É muita satisfação, muita alegria, emoção, tudo junto para esse momento aqui com vocês, com você, comigo, com a nossa convidada, o nosso diretor. Boa tarde, diretor. O nosso tema hoje
divórcio e suas implicações no mundo jurídico. Nós estaremos conversando com a nossa queridíssima doutora Fernanda Barbosa. Já ela vai dar uma boa tarde pra gente, porque antes eu quero falar que eu sou Luciana Magalhães e esse é o nosso Papo de Tarde. Vamos aos patrocinadores a quem eu agradeço imensamente o carinho e o apoio por participarem do nosso programa. A gente vai por etapas, vamos lá? Hiper do Galinho, você enchendo o carrinho e pagando um pouquinho. Avenida Barros de Almeida, WhatsApp 75999008690. Posto São Jorge, 3 unidades para melhor lhe servir. Santo Antônio de Jesus, Nazaré e Aratuípe. Laboratório da Cidade, o Laboratório do Futuro. WhatsApp 75988393997. Comapel, a Casa do Fazendeiro, no coração da cidade. A Comapel é nota 10. WhatsApp 75988001010. No Mega China você encontra moda, artigos importados, barbearia, bar, restaurante, serviço de marketing digital, balcão de empréstimos, escritório de engenharia, agência de viagens e seguros e salas para aluguel, no centro da cidade. Trocou Veículos, onde você encontra os novos e semi-novos, os melhores do mercado. E agora vamos começar dando boa tarde a essa querida Fernanda Barbosa, essa mulher que não para, intensa em tudo que faz, mas sempre muito disposta e disponível para quando a gente solicita a presença, quando a gente entra em contato, quando a gente se encontra. Nanda, seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Tarde. Boa tarde a você, boa tarde. Muito obrigada pela presença aqui com a gente, tá? Eu que agradeço. Boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os ouvintes, né, da Rádio Recôncavo FM, do nosso Papo de Tarde. Parabenizar você, Lucas, essa mulher guerreira, que você sabe que eu lhe admiro muito, tenho um carinho muito grande nessa sua empreitada, que já eu não digo mais que é uma nova empreitada, mas é uma empreitada de sucesso, porque o programa é realmente um sucesso, e principalmente por sua preocupação com os temas que você traz aqui, temas que realmente são relevantes para a sociedade, que vêm acrescentar na vida de pessoas que estão aí, muitas vezes esperando por uma informação, precisando de uma palavra, de uma informação que não tem acesso diretamente. Então, parabéns, obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês sempre. Oh, que bonitinha, gente. Ela é um amor de pessoa. É uma mulher extremamente, assim, guerreira. Tenho certeza disso. Eu quero agradecer a você, ouvinte, você internauta, que toda semana tá aí ligadinho com a gente, ou ao vivo, ou depois, tá valendo, tá tudo certo, muito obrigada. Luísa Alessa, Lousiane, Otília, Jamile Martins e Diana Soares de Dom Macedo. Quero mandar um beijo enorme pra Kelly Oliveira e doutor Oduvaldo, Kelly tá fazendo aniversário hoje. Beijo, querida. Joca, toda a turma aí em Salvador curtindo o Papo de Tarde. Celidalva, Coinho, Deja, Zane, Caetano, Ivaneuza, Otacílio, Ivonete, Ana, Marina Cruz, Joilson da Escol, Núbia Passos, Mônica Angélica, Ana Lúcia Mercedes, muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? E vamos começar o nosso Papo de Tarde. Agora é pra valer. Vou aproveitar, Lu, pedir pra transmitir ao vivo com você. Pode, fique à vontade. Transmitir com você, que eu mandei a solicitação ali, eu não sei se aparece como seria. Deve aparecer ali, Mas né? pode transmitir aí. Ah, pronto. Pode botar aí ao vivo o seu. Tá valendo, tá tudo certo. Lembra eu te falei que tem uma chamada repetida? Então a gente vai começar, doutora Fernanda Barbosa, advogada, militante, que participou da empreitada eleitoral agora na OAB, né, da seccional daqui de Santo Antônio de Jesus, e tem uma história incrível de luta pela classe de advogados, assim, é uma guerreira realmente. Então, doutora Fernanda, vamos começar. Deixa eu só ela ajustar aqui o celular dela. Igual ao vivo é assim. Fica. É isso aí. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. Contextualiza pra gente o Instituto do Divórcio no âmbito jurídico atual. Hoje, o que muito se vê é um aumento crescente do número de divórcios. Foi, inclusive, alvo de destaque em muitas matérias durante o período de isolamento, durante o período da pandemia. E começou-se a discussão, né? Ah, ninguém aguenta mais mulher em casa, né? Aquelas típicas frases machistas. É porque eu acordei e descobri que é minha mulher sem maquiagem. É porque eu não posso mais sair pro baba, então eu não tenho mais, eu não aguento mais minha mulher em casa. Quando, em verdade, ao atendermos as mulheres, né? E principalmente as mulheres
que querem se divorciar, o que a gente tem identificado é que a intimidade constante tem feito com que as pessoas percebam defeitos, vamos dizer assim, características de outra pessoa que antes não percebiam. E, além disso, a sobrecarga. Então, começou-se a cobrar do homem que está dentro de casa que ele ajude com os filhos, que ele também lave os pratos, que ele também ajude na elaboração da alimentação. Essa cobrança, muitos homens não suportaram, né? Que não é uma cobrança, na verdade, que não deveria nem ser cobrada. É algo que deveria ser natural. Assim como as mulheres perceberam que aquilo não era o que elas queriam para a vida delas. Hoje nós temos um crescente reconhecimento da mulher como sujeito de direitos, como um indivíduo que possui vontades e que essas vontades têm que ser respeitadas. O casamento hoje, ele não é hoje o resultado da felicidade. Ele não é aquela busca incansaente pelo casamento como se somente aquilo fosse trazer a felicidade para a mulher. Pelo contrário. Hoje muitas conseguem a felicidade ao se divorciarem. Porque conseguem efetivamente a liberdade de ser quem elas querem ser, quem elas efetivamente sonhavam ser. Teve nas redes sociais semana passada, acho que uma fez até um buzinaço, né? Fez pra buzinaço. comemorar o divórcio, gente. Eu fico deprimida. Eu falo isso não como estímulo pelo divórcio, pelo contrário, eu acredito na instituição família. Eu acredito realmente que há a possibilidade de você encontrar uma pessoa que seja sua parceira, seu companheiro de vida, ou enquanto durar essa companhia, né? Mas que nós temos que entender que não há mais necessidade hoje, né? Nunca houve. Mas hoje a mulher, ela percebe que ela não tem que estar presa a um relacionamento somente para dar uma satisfação à sociedade. E é isso que as pessoas não entendem. Não é que as mulheres estão cheias de liberdades e de ousadias, como muitas pessoas falam. As mulheres hoje se veem como sujeitos de direito e entendem que não precisam estar casadas para serem aceitas dentro da sociedade que nós temos hoje. Principalmente no cenário profissional, em que muitas mulheres hoje, ativamente falando, elas participam de todos os cenários, né? Assim, profissionais, enfim, e conseguem ter a sua independência financeira. Isso também é uma questão importante para fazer com que o casamento não seja o único momento, o único sonho de ser uma mulher feliz e realizada. Mais ou menos por aí. A gente sabe que a Lei Maria da Penha definiu e tipificou a violência doméstica, fortalecendo as mulheres, porque ajudou a quebrar o silêncio, a denúncia ficou mais acessível. Você acha que hoje o aumento dos casos de divórcio se deu em razão da Lei Maria da Penha? Não porque há uma lei, exatamente, que estimule o divórcio, mas sim porque hoje a mulher, ela vê uma possibilidade de segurança para que ela possa efetivamente divorciar-se. O que se tinha muito era aquela discussão, se eu sair de casa eu perco meus direitos, né? Quantas mulheres ficavam dentro de um casamento extremamente falido porque tinha medo de morrer, se você sair daqui eu vou lhe matar, né? Se você me deixar eu vou matar você e nossos filhos. Então as medidas protetivas de urgência, as possibilidades dessa mulher ter a quem recorrer, ter uma porta para bater, tem uma lei que vem tutelar seus direitos, que a ampare, traz a possibilidade dela realmente se sentir mais segura para divorciar-se. Não que a lei estimule, mas que a lei traga para a mulher a segurança para que ela faça o que ela já queria fazer. Né? A lei não vai dizer, se divorcie, mas a lei vai dizer, se você quiser se divorciar, eu estou aqui para lhe amparar. Verdade. E só um adendo, a gente fez uma entrevista, um programa com a queridíssima Ana Paula Tanã, psicóloga, especialista em família, e a estatística, tá? Ela disse que os divórcios, quando as crianças estão menores, é melhor suportado do que quando os filhos estão mais crescidos. Porque, às vezes, muitas mulheres ficam com medo, com receio de se divorciarem em razão dos filhos estarem pequenos, da dependência emocional, do trauma que esse divórcio possa vir a causar na vida das crianças. E não é assim. A gente sabe que o divórcio, tratar é um tema denso, complicado, mas o que a gente precisa ter a clareza é de saber que, se não estar bem, não precisa manter esse cenário, essa situação. A gente sabe também que é muito difícil psicologicamente, sobretudo para as mulheres. Eu acho que as mulheres são mais sensíveis, mais emotivas, mas a gente precisa olhar para frente e saber que existe um longo caminho e que ele pode ser mais bonito também,
né? A gente precisa tratar o divórcio não só como instituto jurídico em que a lei determina isso, aquilo, enfim, mas também com um olhar voltado para a mulher enquanto ser humano, enquanto sensível. E não falo que os homens não sofrem, não. Muitos homens também sofrem muito com o divórcio. Às vezes até eles não querem se divorciar, a gente vê tantos casos aí de que tem ameaças, enfim, até feminicídios mesmo com as mulheres justamente por conta disso. Mas se for uma realidade inevitável, a gente precisa entender e tratar da melhor forma possível, né? Mais ou menos assim. Esse diálogo que você trouxe duas reflexões, né? Primeiro, uma que as pessoas criam o ideal de que o homem não sofre, né? Que é uma questão também embutida na nossa sociedade. Homem chora, homem sofre. A gente tem que desconstruir esse padrão de homem que é intocável, que é insensível. Isso. Nós temos que, pelo contrário, valorizar e acolher esses homens. Exatamente. Porque nós somos seres humanos, nós temos que parar com essa distinção homem e mulher. São seres humanos que sofrem, que têm emoções. Infelizmente, nós mulheres somos mais vítimas de violência, fato, né? Mas nós precisamos entender que não há como hoje criar um estereótipo de comportamento, seja para o homem ou para a mulher. Homem não dança, homem não faz balé, homem não pode chorar, homem não pode se emocionar, né? Homem chora. Ontem eu participei de uma posse e o colega chorou na posse e pediu desculpa porque é um momento de comemoração, é um momento de celebração, você está aqui com sua família, é um momento de emoção, é um momento para você chorar, não tem por que pedir desculpa. Então nós fomos construídos dentro da sociedade para que a gente não chore, né? E uma outra ideia é essa atribuição do sucesso do casamento, do sucesso dos filhos, da vida feliz à mulher. Então, ainda se cobra muito da mulher. Olhe, a sua filha foi estuprada porque você não prestou atenção, né? Olhe, seu filho está usando drogas porque você não está olhando. Olhe bem, seu casamento não foi para frente porque você não foi uma mulher sábia. Porque todo homem trai, você tinha que fechar os olhos e fazer de conta que não estava vendo nada. Então, a ideia da mulher como responsável pela família, ela precisa ser desconstruída. É verdade. Porque é muito pior para uma criança, para um adolescente, um núcleo familiar totalmente desestabilizado, em que o pai agride, em que há xingamentos, em que há falta de respeito, em que há violência de todos os tipos, do que uma efetiva separação. Porque ele vai entender que as relações são assim. Uhum. Até para que essa criança, esse menino, essa menina, ou esse trans, o que for, ele entenda que não vai ter a obrigação de atender essa expectativa da sociedade, porque já não há uma predisposição familiar para isso. Exatamente. Já tem um precedente, né? Isso, verdade. Toda razão nessa sua colocação, nas colocações que você fez agora. A gente sabe também que em julho de 2021, a violência psicológica foi tipificada, né, como um crime. Você atribui isso a esse cenário mesmo, a esse momento da mulher tá cobrando muito mais da sociedade, a valorização e a segurança dos seus direitos, e isso também é motivo de divórcio atualmente? Todas as violências, elas vêm ensejando o aumento do divórcio, né? Essa ideia da mulher não aceitar mais ser violentada e ter uma lei que assegure seus direitos. O que hoje nós vimos de retrato da violência psicológica é que, primeiro, demorou-se muito para reconhecer a violência psicológica como violência, né? Para tipificar a violência psicológica, porque muito da violência contra a mulher é tido como mimimi. Verdade. Então, mas ele... E nós temos muitos casos de violência psicológica, inclusive de sogra contra a nora. Olha, você não era o que eu queria pro meu filho, você não me deu um neto homem até agora, você é uma mulher imprestável. Olha, meu filho, quando lhe conheceu, você era bonitinha, mas agora você tá acabada. Isso é realidade, gente, isso é violência. E muitas vezes a pessoa deixa de denunciar porque desconhece o que é violência psicológica. Verdade. Recentemente houve uma pesquisa, acho que foi pelo Tribunal de Justiça de Goiás, ou foi a Secretaria de Segurança Pública. Eles reconheceram que, embora a violência psicológica, depois da tipificação, né, ela venha crescendo o número de ocorrências, mas que eles sentem a dificuldade das pessoas no registrar a ocorrência de identificar que eram vítimas. Porque a gente naturaliza. Que se tratava de uma violência, de um crime, né? Nós naturalizamos as críticas. Olha, você está engordando, viu? Se você continuar assim, eu vou lhe trocar por outra. Você está ficando mais velha. Se continuar assim, eu vou trocar uma de 40 por 2 de 20. Então, essa naturalização desse tipo de comportamento faz com que muitas vezes a gente não perceba o que é a violência. Que nós estamos sendo violentadas. Né? Seja por quem quer que seja dentro do âmbito familiar. Então, primeiro, a gente precisa divulgar mais a violência psicológica, né? Saber que ela realmente existe, que é uma violência, que traz traumas muito grandes para a mulher.
em todos os aspectos, e reconhecer que, a violência psicológica demorou de ser tipificada, ela demorou. Né? É um avanço, mas ela veio depois da morte de muitas mulheres. Então, todo o avanço que nós temos hoje, em termos de legislação, de proteção do direito das mulheres, ele ocorre de maneira muito lenta. Nós demoramos de ter o direito de votar, nós demoramos de ser reconhecidos como sujeitos de direito, porque antes éramos objetos dos nossos pais, que nos vendiam. Né? Nós passamos a votar a partir da Constituição. Então, como é que eu vou hoje entender, né, me entender como sujeito de direito, se eu venho de uma história dentro da sociedade que me limita, que me transforma em objeto? Então, as leis vêm crescendo, e nós precisamos cada vez mais divulgá-las para que as pessoas reconheçam os direitos. Exatamente, não, você tem toda a razão. E assim, o que a gente quer aproveitar esse momento para esclarecer? Se você está passando por algum tipo de violência, esse programa está aqui para te esclarecer, mas assim, não fique no programa. Procure um advogado de sua confiança, procure alguém que possa lhe orientar, lhe instruir, para que você vá a uma delegacia, registre o boletim de ocorrência e entre com ação. Enfim, não deve parar aqui no Papo de Tarde. Esse aqui é só um momento para que você tenha esse insight, para que você saiba para onde ir e a quem recorrer. Porque a gente lamenta muito que casos extremos aconteçam ainda na sociedade, mas é justamente por isso também, Nanda, essa questão da naturalização dos comportamentos com relação às mulheres. E isso é lamentável. A gente está em 2022, a gente não pode deixar que isso continue acontecendo na sociedade. E é para isso que também existe o Papo de Tarde, para isso que também existe a Rádio Recôncava, as emissoras de rádio e tantos programas que nós temos aí acesso. Hoje a gente tem lives diversas falando sobre muitos temas que esclarecem para você o caminho a seguir. E é para isso, para que você fique atento aos sinais e busque ajuda. E claro, não só uma ajuda jurídica, enfim, mas também uma ajuda psicológica. Você pode usar sua rede de apoio inicialmente, um amigo, uma mãe, um pai, enfim. O que você não pode é deixar que essa situação continue acontecendo. Ok? A gente tá cheio de combinado, hein? Todo programa a gente faz um combinado aqui. Eu acho muito legal porque vocês devolvem isso pra mim através de direct, de WhatsApp, de message, falando que quanto foi bom o programa, quanto foi esclarecedor e quanto a gente conseguiu ajudar você que está aí do outro lado, prestando atenção, e de alguma forma a gente consegue inspirar pessoas a serem cada dia melhores. Foi isso hoje, eu tomando café, eu, meu marido, minha filha, a mais velha, e aí ela fez assim: ai mãe, comendo mamão, hein? E eu não gostava de mamão. Aí eu disse: pois é, Bel, cada dia a gente precisa tentar ser um pouco melhor. Uma coisa simples, sabe? Mas que já traz um impacto na vida e na reflexão da gente mesmo. Exatamente, exatamente. Ela ficou me olhando assim, eu fiz: não é só o mamão que mamãe tá comendo, é na vida, é tudo. Hoje eu vou ser uma pessoa melhor pra mim, pra você, pra quem eu encontrar, melhor do que ontem. Tenha certeza disso. E é a construção, né? A educação, a gente não pode só educar falando, a gente precisa mostrar. O exemplo é primordial, realmente. Nanda, algumas pessoas me pediram essa pergunta, e aí eu queria ver a sua opinião com relação a isso. É possível um dos cônjuges ajuizar um pedido de danos morais em decorrência de uma traição? Como os tribunais têm se posicionado? Inclusive, esse foi o tema, eu gosto muito de falar sobre isso, porque esse foi o tema do meu TCC na minha graduação. Isso há 12 anos, viu, gente? Tá tudo certo, a gente não tem problema algum com idade. Então, assim, isso há 12 anos. Por quê? Porque, embora a gente traga para uma relação de casal, uma relação afetiva, a gente sempre fala de relação de afeto, nós temos um código, né, que é o Código Civil, exato, que fala que o casamento é um contrato. E como contrato, ele tem algumas regras. Você é obrigado a casar? Não. Agora, se você casa, você tem que, a partir daquele momento, cumprir aqueles requisitos, vamos dizer assim. Não é à toa que o pai promete ser fiel, honrar, respeitar. Então, essa relação do dano moral nas relações conjugais, ela vem sendo reconhecida constantemente pelos tribunais. E eu entendo que realmente tem que haver o dano moral. Primeiro, quando as mulheres têm sua estima totalmente afetada,
sua imagem é abalada na sociedade. Olha, a mulher é tão bonita e o homem só vive traindo. Né? Ou então, poxa, ela é tão gente boa e ele vive com outra mulher na rua expondo. Então, essa exposição de outras pessoas, né, fora do casamento, em lugares públicos, seja dano moral. A questão dos homens, por exemplo, que são alcoólatras, que trazem para a mulher uma situação de conflito familiar, que num ambiente familiar não tão adequado para a construção de uma família, também seja dano moral. Então, o que se tem que entender primeiro, ninguém é obrigado a casar, fato. Agora, a partir do momento que você casa, que você assina aquele contratinho ali, tanto que tem requisitos, você fica lá, dá os nomes, proclames, 90 dias, tudo certinho. Isso. Você tem alguns compromissos decorrentes daquele contrato. Que precisam ser cumpridos. Exatamente. Se há hoje, por exemplo, relações poliafetivas, o que for, isso é um combinado entre as partes. Agora, a partir do momento que uma das partes não concorda, né, eu não posso fazer um contrato, por exemplo, deixa eu ver aqui com alguém, meu Deus, nem sei. Que há discordância de uma das partes. Não é um contrato. Não há. Tipo, pronto, eu vou escolher um artista e vou casar com ele. Não é assim, né? Tem que haver manifestação de vontade das partes. Isso. Né? Unilateral. Então, hoje, se você entende que vai casar, você tem que entender que você tem algumas implicações, sim. E que você vai e pode ser responsabilizado pela ausência de responsabilidade e de cumprimento dos deveres conjugais efetivamente. Decorrente daquele contrato. Sem dúvida. É isso? Pois é, gente. É um tema difícil. Gera discussão. Gera polêmica. É muita discussão. Eu lembro que na época do meu TCC, eu peguei uma banca que ninguém concordava com o meu tema. Foi uma discussão que eu estava querendo trazer o adultério como tipificação de crime novamente. Que não sei o que. Eu digo, não é isso. Eu estou falando de direito civil. Estou falando de responsabilidade Contratual. Que é o que hoje nós falamos também na questão da responsabilidade afetiva. Isso. Então, só que eu estou falando aqui Exatamente. de responsabilidade afetiva contratada. Tá ali, ó. Verdade. Então, eu não posso simplesmente dizer que não existe. E os assuntos, na verdade, o direito existe, né? O direito consumerista que trata justamente isso. E o direito vem para fortalecer e para assegurar justamente quando as coisas começam a acontecer na sociedade. E aí vem o ordenamento jurídico para direcionar e disciplinar aquele costume. E você estava certíssima. Naquele tempo, que não tem tanto tempo assim, você já estava pensando nisso, né? Era o que sempre me inquietou, né? Essa questão dessas relações, essa exposição da mulher como ato de violência realmente, sem que haja uma reparação por isso. Verdade. Toda razão. Enfim, como funcionam as separações em que há disputa? Hoje é muito difícil a gente encontrar uma separação que não há disputa, né? É difícil e lamentável, né? E lamentável. Eu fiz um divórcio recentemente, que foi uma coisa que ela chegou e falou, olha, eu tenho 3 anos que eu tento me divorciar, não consigo. Ele me deu o telefone dele, vamos resolver isso. Eu sei que não foram 2 dias, a gente conseguiu assinar um acordo de divórcio. E foi até um divórcio, vamos dizer, rápido. Mas eu tenho um divórcio que se arrastam há 8 anos, porque as pessoas ficam naquela típica pirraça. Né? Então, as pessoas têm que entender que a relação conjugal ela tem que ter manifestação de vontade dos dois. Eu não posso ficar casada com a pessoa se ela não quer mais. Né? E que o fato dela não querer mais não quer dizer que eu não preste, que por algum momento aquela relação da gente não deu certo, não foi boa, foi. Então, tem que se entender que, as separações, elas podem ocorrer. Os psicólogos, eles falam muito isso, você só tem você. Então, o fato de continuar ou não naquela relação conjugal vai depender muito da manifestação da vontade dos dois. E que não precisam ser conflituosas, o que, infelizmente, em sua maioria são. Porque as pessoas começam a ter aquela ideia de posse, é meu, né? Eu tenho o direito sobre aquela outra pessoa e sobre a gente. Posse, orgulho ferido, né? Até porque, muitas vezes, as relações, elas não terminam da maneira como deveriam terminar. Porque se você não quer mais, eu falo sempre, chama a pessoa, olha, não tô feliz, bora ajustar isso aqui. Olha, bora tentar resolver ou não resolver, não é o que eu quero, é o que eu quero. Agora, a partir do momento que você começa a violentar a outra pessoa, traição, mentira, então isso vai gerando mágoas que torna mais difícil a separação. Para além disso, o que eu vejo muito ainda dessa parte efetiva hoje é com relação à questão dos bens. Então, hoje muitos casamentos eles são sustentados simplesmente pelo fato de não quererem dividir os bens, né? Principalmente os homens. Então acham que porque a mulher não exercia uma atividade laborativa direta no comércio ou então diretamente com a empresa, ela não tem direito sobre a empresa que é dele, né? Porque ele era o provedor que saía de casa, como se só ele fosse responsável pelaquela construção.
Então, há uma discussão muito grande nesse sentido, né? Como ela só ficava em casa, aí ia pro salão, só gastando dinheiro com roupa e sapato, eu ainda vou ter que dividir minhas coisas, né? Com ela. Então, essa discussão é muito constante. Mas assim, esquecendo ele que para que ele tenha logrado êxito na empresa, na profissão, onde quer que tenha sido, ele precisou que ela estivesse em Sem casa. sombra de dúvidas, né? Cuidando dos filhos e fazendo comida, arrumando casa, o que quer que seja, assim, que tenha sido, ele precisou que ela estivesse Mas ali. esse né? também é um reflexo da sociedade que a gente tem, que entende que a atividade doméstica ela não é atividade laborativa. Então, a carga horária, por exemplo, que uma A mulher construção, né? fica em casa, é absurda. Então, a sobrecarga da mulher que sai do mercado de trabalho durante o dia, que cumpre lá suas 40 horas semanais, e que ainda chega em casa, né, tem roupa para lavar, roupa passada. Comida pra fazer. Eu tenho uma amiga minha que ela casou, ela disse, amiga, a condição essencial de casar é, eu não vou me envolver nas atividades domésticas. Porque ela disse que odiava, e realmente a gente não tem obrigação de gostar. Como se você... Uma coisa é você fazer por esporte no final de semana. Um fim de semana, eu adoro cozinhar, mas um fim de semana, uma vez na vida, eu tô na morte. Durante a semana, eu não quero ter obrigação de ter que estar fazendo nada pra ninguém. Né? Então, assim, essa questão de que você, a casa tá bagunçada, você não vai, mas quem bagunçou? Né? E por que eu tenho que arrumar? Porque você não arruma. Ou porque você não ajuda a arrumar. Não é? Bora resolver isso aí. E não nesse depósito de obrigação de responsabilidade doméstica da mulher. A parceria no casamento não pode ser só nos bons momentos, né? Parceria de olho fechado. É parceria em tudo, na vida, Com certeza. né? É mais ou menos isso mesmo. E hoje, Nanda, na prática, doutora Fernanda Barbosa. Pode imaginar. Beijo, né, Neuza, querida. Beijo, Clarinha. Tamo Beijo, junto. Gabi. Como é que está sendo vem sendo calculada a pensão alimentícia paga nos divórcios? Tem uma cultura das pessoas de dizer 30%. Né? Primeiro que nós temos que diferenciar alguns tipos de pensão dentro do divórcio. Nós temos a pensão para o cônjuge, né? Isso. E nós temos a pensão para os filhos. Nos dois, nós analisamos a questão da possibilidade e necessidade. Eu posso pagar quanto? Quanto essa pessoa precisa? Porque por muitas vezes você precisa de 10 mil reais para manter aquele padrão de vida que você tinha, mas eu só tenho como lhe pagar 2. E como é que eu vou calcular o que é que você precisa? Vestuário, alimentação, despesas médicas. Então, é um conjunto de subsistência que você tem que olhar ali antes de fazer o cálculo. E considerando a situação, o cenário da convivência. Com certeza. Vai ser como? Você guarda compartilhada? O fato, inclusive, de ser guarda compartilhada não exime a questão do pagamento de pensão. Isso. Tá? É importante registrar isso. E que hoje, a partir de 2020, houve uma alteração que o teto, hoje nós não temos um mínimo de pensão a ser descontado. Nós hoje temos um teto de 50%, não é 30%. Então, hoje, nós temos um teto de 50% para quem recebe renda fixa, né, o salário contratado, de desconto de pensão. Sendo que esse de 50% tem que se levar em condição. Ele, tem outra família? Tem quantos filhos? Para isso existe a questão da revisão de alimentos, né? De você chegar lá e fazer um novo cálculo, porque as possibilidades vão mudando. Então tem que se considerar isso. Com relação às companheiras, né? Principalmente, eu falo aqui mulheres, porque normalmente no divórcio são as mulheres que pedem a pensão. Algo que a gente traz à discussão é que tem que se entender que muitas mulheres, elas não pedem a pensão porque elas querem ficar dependentes do marido. Que é o que muitos fazem, né? Vou continuar pagando para ela continuar luxando as custas do meu dinheiro. O que ocorre muitas mulheres são proibidas de trabalhar, ou ficaram fora do mercado de trabalho, tiveram filhos, vou deixar de pagar, vou pagar uma secretária para ficar na minha casa, porque eu vou receber um salário na rua, eu vou ficar em casa cuidando. Com a conivência não, a maioria né? pede, do então a maioria, esposo. o pedido é feito pelo companheiro, pelo esposo. Então, a maioria dos casos é desse jeito, aí depois diz, não, você não faz nada. Né? Eu dava boa vida para ela vai continuar luxando as minhas custas. Então, normalmente se fixa hoje, inclusive, uma data inicial e uma data final para esse pagamento dessa pensão, até que a mulher se reinsira no mercado de trabalho. Quando ela tem essa condição, né? Quando ela se reestruture. Porque se você pegar, por exemplo, uma mulher que às vezes já está com idade avançada, que já não tem um grau de instrução adequado, que tem algumas limitações em razão da saúde, para que o mercado de trabalho não vai acolher. Absorver. Infelizmente não vai acolher. Então nós temos mulheres aí que não sequer tiveram a condição de estudar. Que o limite, né, da convivência dela é justamente aquele âmbito familiar. Então tem que se olhar bastante essas duas possibilidades.
queria... Pronto, voltou? Voltou. Vai, pode prosseguir. Agora o negócio aumentou ali, tá vendo? Prossiga, passa lá. Então, a analisar essa questão da possibilidade, da necessidade, a possibilidade que vai pagar, a necessidade que vai receber. O que é que entra nesse cálculo? O que é essencial para a subsistência? Então, às vezes a pessoa tem um problema de saúde gravíssimo, então precisa de uma alimentação diferenciada, precisa de um acompanhamento de um psicólogo, de um fonoaudiólogo, de um psicopedagogo. Então, todo esse cálculo é feito. Então, pronto. Aí ele precisa de 2.000, mas eu só recebo 1.000. Quanto dentro dessa necessidade dele eu posso contribuir? Ou o que eu posso fazer? Eu costumo dizer que tem que... pagando-se, né? Vamos dizer que chegam a ser alimentando-se. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não trabalho, eu vou roubar. Eu digo, vai roubar, vai matar, vai fazer o que você quiser. Agora pague a pensão. Não literalmente, né, gente? Mas tem que entender que a criança, o alimentando, ele não pediu para ver o mundo, não. Ele não tem essa responsabilidade. A responsabilidade de quem realmente está ali para alimentar. Não, e eu conheço, inclusive, pessoas que, assim, fazem questão de não trabalhar com carteira assinada justamente para não pagar pensão, não ter essa obrigatoriedade de pagar pensão, entende? O que é lamentável, né? Assim, sobretudo hoje em dia, em que a gente tem o direito para disciplinar as relações, enfim, você está tentando mascarar uma realidade só por conta de uma consequência inevitável, né? E às vezes é visto também como forma de punir. Né? Quantos tem aí que deixam de pagar a pensão se a mulher estabeleceu uma nova relação? Ou se por acaso ela fizer uma viagem? Então a questão da alimentação está condicionada a ela ter uma vida de verdade. Então você tem que viver ali triste, viu? Comendo o que eu lhe dou. Enfim, no cenário jurídico nós tivemos algumas legislações, a exemplo de Maria da Penha, a lei do minuto seguinte, né, que é a violência sexual no atendimento imediato pelo SUS, a lei do feminicídio, qualificando o homicídio ou a instigação ao suicídio como crime hediondo, a lei Carolina Dickmann, destinada exclusivamente a mulheres, definindo os crimes cibernéticos, a lei Joana Maranhão, que foi de 2009, mas só foi sancionada em 2015, que é alterando os prazos prescricionais, o stalking, que é o ato de retirar o preservativo durante a relação sexual sem concordância do parceiro. Então, a gente percebe ao longo do tempo, com o decurso do tempo, um avanço para assegurar os direitos, né, através de políticas públicas. O que mais, em sua opinião, é necessário para que isso seja potencializado? Que nós não só tenhamos leis, mas que essas leis sejam respeitadas e aplicadas. Porque o que nós vemos hoje é que, infelizmente, às vezes a mulher vai registrar uma ocorrência de violência doméstica familiar e o agente policial, por exemplo, que vai registrar, volte para casa, converse com seu marido, é o pai dos seus filhos. Nós precisamos não só de leis, mas precisamos de uma transformação na cultura, na nossa sociedade. Eu digo que o que não vai pelo amor, vai pela dor. Então, infelizmente, nós não estamos conseguindo fazer essa transformação via amor. Né? Essas transformações hoje estão ocorrendo realmente pelo temor, que alguns ainda têm. Então, poxa, não vou nem fazer isso para não se me processar. Né? Mas a ideia é que você tem que entender que você não vai fazer isso porque é errado. Né? Você não vai violentar uma mulher porque ela não é objeto. Então, essa desconstrução social, ela tem que ocorrer. E eu defendo, inclusive, a questão da educação em gênero nas escolas. Né? Eu preciso mostrar para aquela criança que não é natural o pai agredir a mãe dela. Verdade. Para que ela não reproduza esse tipo de comportamento. Para que ela não naturalize isso. Porque a gente naturaliza o que a gente está acostumado a viver no nosso ambiente. A gente acha aquilo como muito normal e acha uma prática. Não adianta. Eu dizer assim, olha, não bata, não bata, não bata, se eu vivo batendo. Que é o que há muita questão da discussão da psicologia com as crianças. Não bata no coleguinha, mas a mãe e o pai vivem batendo dentro de casa. Então, não é o não fazer, mas eu te mostrar como as coisas acontecem. Né? Para que você não naturalize aquilo. Então, há uma necessidade muito grande dessa questão, dessa formação em gênero, dessa educação em gênero, nos órgãos públicos, para capacitação dos agentes públicos, para atendimento dessa mulher vítima de violência. E que a lei, ela saia do papel. Né? Porque muito aplicabilidade, de fato, a mulher, né, tem que ser atendida por uma mulher. A mulher, na ocorrência policial, tem que ser revistada por outra mulher. Apanha, vai presa, fica na cela com outros homens. Tudo ocorre diferente da lei. Então, está faltando efetivamente lei? Não. Porque nosso país, inclusive, é um dos países que mais tem legislação no mundo.
né? Eu digo que nós somos o hiperlegislativo. Mas nós precisamos que essas leis elas sejam reconhecidas, valorizadas e aplicadas. Ah, mulher tem que registrar a ocorrência? Tem que... Quanto nós tivemos que lutar agora para que fosse colocada na delegacia digital o registro da violência doméstica familiar? Em outros estados isso já ocorria, inclusive antes da pandemia. Não, e assim, é lamentável no estado da Bahia a gente ter vários